Eu queria trazer para esse grupo uma coisa que eu falo sempre lá nas turmas anteriores do Prontuário Blindado, que é sobre a contextualização do direito. Primeiro, existe uma diferença muito grande do que é jurídico do que é judicial, né? Então, vocês precisam entender essa diferença. Isso vai mudar a forma de raciocínio. E outra coisa é o contexto em que cada situação se coloca. O Christopher não me faz mais essa pergunta, né, há muito tempo, mas lá no início ele Porque eu perguntava devo ter muito assim. aprendido contigo, né, William, já. Aprendemos juntos no final das contas, mas É. em alguns momentos o questionamento vem muito esperando uma resposta, sim ou não, posso ou não posso. Para mim seria muito mais fácil responder sim ou não, mas o que eu falo sempre é que a decisão que se toma, e a decisão jurídica, não judicial, judicial é aquilo que está lá no judiciário, processo que tem um juiz que vai decidir um litígio, uma briga entre duas partes, pelo menos, né? E outra coisa é o jurídico, é aquilo que a sociedade impõe como regra, né? E que a gente tem como normatização. Isso lá no programa Prontuário Blindado a gente destrincha, a gente explica a cadeia do judiciário, mas nesse universo jurídico é importante a gente entender que nem sempre haverá o sim ou não, e muitas vezes, para uma determinada situação, a resposta vai ser sim. Para outra situação que é diferente, está num contexto diferente, a resposta vai ser não. E aí eu falei o tempo inteiro, quando nós estávamos preparando o que nós íamos falar hoje, enfim. E nas últimas semanas, rolou aí no Instagram do Christopher a história do testemunho de Jeová, né? Transfunde, não transfunde, que esse é um paradigma clássico que vocês estudam lá na medicina e a gente estuda aqui no direito, né? É clássico. E eu sempre falei o tempo inteiro, não vamos falar de testemunha de Jeová, porque é polêmico, mas também porque não existe a resposta. Aqui eu não vou dar resposta se sim ou se não, não é o objetivo, mas para explicar para vocês que a depender do contexto em que se tem que tomar uma decisão médica, a decisão jurídica vai mudar. Então, o sim ou não, ele não é taxativo, embora a gente tenha determinadas decisões ou normativas, tudo pode mudar. Então, a resposta clássica de advogado, é uma resposta que todo mundo detesta, é o depende. Mas o depende é para dizer o seguinte: vamos contextualizar e depois dessa contextualização, a gente decide juntos onde o risco será menor. Muito bom, William. Isso é muito difícil, porque nós médicos, óbvio, né? Quando a gente está atuando, a gente quer tentar simplificar o mais rápido, de forma mais eficaz possível, né? Ah, eu tenho que fazer isso ou eu não tenho que fazer isso, né? E muitas vezes, como o William falou aí, tem que colocar num contexto. Pode ter uma resposta sim para um contexto e outra não para outro contexto, né? Talvez Mas por isso. a gente não pode, essa tua fala é importante, mas a gente não pode achar que isso é difícil. Não é difícil. É fácil a gente decidir isso. Mas o que que a gente precisa? De Concordo. ferramentas, a gente precisa É. informações, porque essa linha de raciocínio que a gente faz e que o médico pode fazer no dia a dia, ela é rápida. Tendo as informações necessárias, tendo o aparato necessário, é fácil de se tomar decisão. Mas se não conhece as ferramentas, aí é um caso complexo mesmo. Aí vai ter que pedir ajuda para um advogado, horas para o Christopher, que é perito, né? Para alguém que saiba a questão técnica. Mas não é difícil. Isso precisa ficar claro também. Bem lembrado, é verdade. Eu, antes de atuar exclusivamente em perícia, né? Isso já faz 3 anos que eu sou perito exclusivo, né? Não atuo mais em plantão, mas de fato eu tinha essa facilidade, né? Não era tão difícil, não. Realmente, tem razão aí, William, não era tão difícil, não. Mas tem que conhecer protocolo, tem que conhecer as situações. Talvez por isso, né, William, o grupo de WhatsApp lá do programa Prontuário Blindado deu tão certo, né? Porque o pessoal nos chama lá, né? Qualquer dúvida lá do plantão, lá da sua prática de consultório, eles nos chamam lá e sempre, ou eu, ou o William, ou nós dois, né? Ajudamos aí a contextualizar e ajudar
na resposta. E muitos colegas já respondem antes da gente, justamente porque, né, já aprenderam, já. Isso eu ia falar agora. Eu acho que o grupo de prontuário blindado, a gente é muito atuante nos primeiros meses, né? Primeiro mês, bem, no segundo, um pouco menos, no terceiro, e a gente percebe que à medida que a turma vai avançando, os colegas mesmo respondem e acaba que, por vezes, a gente entra numa discussão que nem nós sabemos a resposta. E por muitas vezes nós somos criticados, porque a pessoa tem tanto aparato, né? Tem tanta base técnica, tanto do sentido médico, técnico médico, quanto do sentido jurídico, que a gente acaba se questionando. E, na verdade, o prontuário blindado é justamente isso. Não é para dar uma resposta para uma situação específica, porque a gente não tem como prever todas as situações possíveis, né? Mas é, de fato, para nós conseguirmos criticar as situações em que nós estamos contextualizados. É isso aí, William. Muito bom, muito bom. Lá o curso, ele traz muita demanda aí que faz a gente pensar um pouquinho. E é bem interessante, né? Por isso tá sendo um sucesso aí.